Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Mais uma aula de português, professor André. Hoje o assunto que nós vamos trabalhar é concordância verbal, tá bom? O que é concordância verbal? Concordância verbal, pessoal, é a flexão que o verbo vai fazer, né, com número e pessoa em relação ao sujeito da oração. Antes de eu explicar melhor esses termos aí, vamos relembrar algumas coisas importantes aí. O que é número e o que é pessoa? Sempre que eu falar número, pessoal, eu vou estar dizendo se a frase, se o sujeito, ou se o verbo está no singular ou no plural. Então, sempre que você ouvir a palavrinha número na língua portuguesa, é singular ou plural. Pessoa, pessoal, é aqueles caras do pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É aqueles que você conjuga o verbo, tá? Então essas pessoas também podem variar entre primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, tá bom? Então esses termos nós vamos usar bastante na aula de hoje, tá? Outra coisa, esse verbo ele vai flexionar em relação a quem? Ao sujeito. Quem é o sujeito? É o cara que executa a ação, tá bom? Então, vamos ali, ó. Primeiro, vamos acompanhar ali, ó. Verbo. O que é verbo? Palavra que indica um fato. Normalmente, uma ação. Normalmente é uma ação. Mas pode ser um estado emocional, podendo ser também um fenômeno da natureza, tá? Então, esse é o conceito de verbo. No nosso caso aqui, ele vai aparecer mais um caso de ação, tá bom? E o sujeito? Sujeito é o termo da frase sobre o qual se declara alguma coisa, né? Ou seja, é o cara que vai executar o verbo, que vai executar a ação. E aí a gente vai observar que haverá a variação, né? A flexão em número ou em pessoa desse sujeito para com o verbo, tá bom? O que vai acontecer a partir de agora? A concordância verbal, ela nos dita 13 regrinhas. 13 regrinhas que a gente precisa entender a colocação do sujeito e do verbo nessas frases. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar no slide regra por regra e vou explicar para você como é que ela funciona, tá bom? Vamos lá, então. A regra número 1, pessoal, é a seguinte. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Vamos explicar melhor. Vamos pro exemplo? Olha aqui. Eu preciso de auxílio, tá bom? Olha aqui, ó. Eu preciso... Opa, vamos voltar para cá, desculpa. Eu preciso de auxílio. Quem é o sujeito nessa frase? Eu, primeira pessoa. Cadê o verbo? Preciso, verbo precisar. Então, pessoal, ó, eu estou concordando esse verbo preciso em número e em pessoa com o sujeito. Se o sujeito é eu, o verbo consequentemente fica na primeira pessoa. Eu preciso de auxílio, tá bom? Olha o outro exemplo. Nós precisamos de auxílio. Que pessoa que tá? Está na primeira pessoa do plural. O que acontece? Que o verbo acompanha essa flexão. Nós precisamos de auxílio. Então a primeira regra é a mais básica de todas, ó. O verbo concorda com o sujeito, quem é o sujeito? Eu, né, no caso, ou nós, em número e pessoa, tá bom? Simples. Regrinha de número 2, vamos lá. O verbo vai para a terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Caso o sujeito seja composto e anteposto ao verbo. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente encontra o verbo, ok? O professor e a professora prepararam a prova. O verbo nessa frase é o verbo preparar. Muito bem, acabamos de encontrar. Vamos voltar para a regrinha. Se o sujeito for composto e estiver antes do verbo, vamos analisar quem é o sujeito. O professor e a professora. Eles estão antes do verbo preparar? Estão antes do verbo preparar. Então, o que vai acontecer com o verbo? Ele vai passar para a terceira pessoa do plural. O professor e a professora prepararam a prova. Se eu substituir o professor e a professora, eu posso colocar a terceira pessoa do plural.
que é eles prepararam a prova. Entenderam? É isso que acontece com o verbo. Só que nesse caso, só houve essa flexão porque o sujeito era composto e estava anteposto ao verbo. Aí o verbo, claro, concordou com eles, tá bom? Simples, né? Regra de número 3, pessoal. Mesma coisa, ó. Se o sujeito for composto e pós-posto ao verbo, ou seja, ele estará depois do verbo, o verbo irá para o plural, tá? Ou concordará com o sujeito mais próximo. Então vamos ver olha, o que acontece aí. Cadê o verbo? Vamos lá. Faltaram o aluno, verbo faltar. Já identificamos. Quem é o sujeito? Aluno e aluna. É um sujeito composto e ele está pós-posto ao verbo. O que acontece com o verbo? Duas situações. Ou ele pode ir para o plural, então, ó, então, faltaram, foi para o plural, o aluno e a aluna. Ou posso também concordar esse verbo com o sujeito mais próximo, tá? Só que aí esse verbo fica no singular, ó. Então, faltou o aluno e a aluna, tá? Poderia. Claro que no nosso caso, usaríamos o mais simples, que seria o primeiro, né? Então, faltaram o aluno e a aluna. Mas não está errado também concordar o verbo com o sujeito mais próximo, tá? Regra de número 4, pessoal. Isso aqui é importante, presta atenção, ó. Quando o sujeito for composto de pessoas diferentes, o verbo vai para o plural, fato. Só que irá concordar com quem? Com a pessoa mais importante, pessoal. Olha aí, ó. Como assim, André? Não entendi. Dentro dos pronomes, pessoal, existe uma hierarquia. Por exemplo, a primeira pessoa é mais importante que a segunda e a segunda pessoa é mais importante que a terceira. Então a gente pega ali, ó, eu e tu. Ok? Ótimo. Dois sujeitos. Tá bom. O que vai acontecer com o verbo? Vai para o plural, porque o sujeito é composto. Só que ele vai concordar com quem? Com a primeira pessoa. Então, quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Então, ó, nós sairemos. Eu sairei. Então, ó, eu e tu, primeira pessoa do plural, sairemos de manhã. Porque o sairemos agora concorda com o eu ou com o nós, né? Que seria a primeira pessoa do plural. Olha de baixo. Você e ele sairão de manhã. Mesma coisa, ó. Vós sairão é a segunda pessoa do plural. No caso, você e ele. Segunda pessoa é você, ele é a terceira. Então, o verbo sair, nesse caso, tem que concordar com a segunda pessoa. Por isso que ficou você e ele sairão de manhã. Fechou? Vamos lá. Regrinha de número 5, isso aqui é muito comum, pessoal, a gente observar erro na fala e na escrita. Então presta atenção, ó. O verbo haver e o verbo fazer, tá? Olha que situação interessante. O verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir ou se estiver se referindo a tempo, tá? Ele é impessoal, não admite sujeito. Já explico melhor. Mesma coisa acontece com o verbo fazer, se esse estiver se referindo a tempo. Esses verbos, pessoal, sempre ficarão na terceira pessoa do singular, ele não passa para o plural. Por exemplo, há meses que não a vejo. Ó, meses está no plural, só que está se referindo a tempo. Então o verbo haver, então ele fica como a, sem haver a flexão. Só que o vejo, no caso, que é o verbo, né? Verbo ver, ele vai para a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Desculpa, ele vai para eu não o vejo, tá? Então, há meses. O meses está no plural, mas o a permanece inflexível, tá? Havia anos que esse fenômeno não ocorria. Muita gente fala haviam anos que esse... Não existe, pessoal. Ó, o verbo haver no sentido de tempo. Havia anos que esse fenômeno não ocorria, tá? Outra coisa, isso aqui é mais comum erro, ó.
Faz horas que o trem partiu. Muita gente pode falar fazem horas que o trem partiu. Pessoal, faz, verbo fazer referindo-se a tempo, horas. Então, ó, faz horas que o trem partiu. Então, tanto o verbo haver quanto o verbo fazer não sofrem flexão quando se referindo a tempo ou a existir. Tá bom? Simples, né? Vamos lá. Regra número 6, também muito legal essa aqui, pessoal. Ó, o que vai acontecer com esse verbo aqui? Primeiro a gente vai encontrar o verbo das frases, como a gente vinha fazendo ali. Então vamos para a regra número 6. Havendo ideia de exclusão, ou seja, se a frase der a ideia que eu estou excluindo algo, o verbo fica no singular. Dando ideia de inclusão, o verbo fica no plural. Vamos para a frase. Rui ou Mário será o vencedor. Tá? Cadê o verbo? Verbo ser. Verbo ser. Só que eu estou dando ideia de inclusão. Um ou outro vão ganhar. Então, eu estou incluindo, né? Então, ó, Rui ou Mário será o vencedor, tá? Então, se tanto um ou o outro poderão vencer, existe a ideia de inclusão, o verbo fica no singular, tá bom? Agora, olha lá. Ônibus ou trem passam lá, tá? Então, ó, o verbo passar agora vai para o plural, porque dá a ideia de que um dos dois está sendo excluído. Então, o verbo passar vai para o plural. Essa aqui é muito fácil, não preciso nem explicar demais, tá bom? Regrinha número 7, essa é importante, presta atenção, pessoal, ó. Sujeito coletivo singular pede verbo no plural. Quando você aprendeu lá, ou até comigo aqui, quem é do segundo ano fez comigo, o substantivo coletivo, você aprendeu que o substantivo coletivo é uma palavra escrita no singular, mas que representa uma classe de diversas coisas, né? Por exemplo, a classe. Quando eu falo a classe, a palavra classe está no singular, mas ela representa uma série de pessoas que estão dentro de uma sala de aula, por exemplo, né? Então o verbo levantar, no caso ali, ele vai acabar ficando no singular, porque vai concordar com classe. Então olha aqui, ó, sujeito coletivo, mas tem um monte de gente na classe. Eu não posso falar a classe levantaram para o diretor, tá bom? Se eu falasse os alunos que compõem a classe levantaram para o diretor. Aí estaria correto. Mas, ó, sujeito coletivo singular, verbo no singular. Então, olha aqui. A classe levantou-se quando o diretor apareceu. Todos levantaram, mas todos eles estavam englobados em uma palavra apenas, que era a classe. Tá bom? Simples, né? Tranquilo. Regra número 8. Essa aqui é importante, pessoal. Ó, presta atenção, ainda de substantivo coletivo. Ó, o verbo ficará no singular ou no plural se o sujeito coletivo for especificado com o substantivo no plural. Calma, você já vai entender. Vamos lá. Primeira frase. Um bando sobrevoou a floresta. Não está especificando do que é esse bando. Concorda comigo? É um bando. Está no singular. Então, o verbo sobrevoar vai concordar com a palavra bando. Se a palavra bando está no singular, o verbo sobrevoar fica no singular. Então, ó, um bando sobrevoou a floresta. Sobrevoou concorda com bando. Agora dá uma olhada na segunda frase. Um bando de papagaios sobrevoaram a floresta. Tá? Agora eu estou dizendo que os papagaios fazem parte do bando. Então o verbo sobrevoar concorda com quem? Com os papagaios, tá? Por isso que a gente tem essa diferença, tá? Na primeira frase, o verbo sobrevoar concordou com bando. Na segunda frase, o verbo sobrevoar concordou com papagaios. Por isso que houve a flexão. Tranquilo? Vamos lá. Regra número 9. Isso aqui é legal, pessoal. Ó, quando você encontrar na frase a palavra nada, tá? No fim da frase, ou a palavra tudo, ou a palavra ninguém e algumas outras palavras lá no final da frase, essas palavras, o verbo, né, ficará sempre
no singular. Não importa nada do que tenha junto. Vamos para o exemplo. Médicos, remédios, aplicações de raios, mudanças de clima. Nada pode curá-lo. Olha o verbo curar, ficou no singular, porque a palavra nada englobou tudo aquilo que eu vinha falando antes ali, tá? Então, o verbo curar acabou concordando simplesmente com o nada, tá? Por isso que o verbo fica no singular. Olha de baixo. Advogados, juízes, procuradores. Ninguém poderá, inocentá-lo. Tá vendo o verbo ali, ó? Concordando com o ninguém. Então, sempre que essas palavrinhas aparecerem no final da frase, tá bom? Eles concordarão com a palavra e ficará o verbo sempre no singular. Beleza? Regrinha de número 10. Também um erro muito comum que a gente comete no nosso dia a dia, pessoal. Presta atenção. Quando você vai falar ali de horas, né? Olha que interessante. Se aparecerem os sujeitos, tá? Relógio, sino, etc. Qualquer mecanismo, tá? O verbo concordará com o sujeito. Calma que você vai entender. Se não aparecerem, o verbo concordará sempre com a palavra hora ou horas. Vamos para o exemplo. Já deram 11 horas, tá? O verbo dar está concordando com quem? Com horas, tá? Percebam, ó, 11 horas, plural, verbo dar, deram, plural. Não bateram 10 horas, 10 horas, plural, verbo bater, bateram, plural também. Soaram 7 horas, plural, soaram, plural. Por que elas estão no plural? Porque você sabe que deu 11 horas no relógio, que deram 10 horas no relógio. Só que a palavra relógio não está explícita na frase. Então, se a palavra relógio não aparece, ou sino, ou qualquer outro, ou celular, enfim, qualquer mecanismo não aparece na frase, o verbo concorda com a palavra horas. Agora vamos para um exemplo de baixo, ó. O sino do morro bateu 3 horas. Opa, olha aí, ó. 3 horas, plural. Só que por que o verbo bater agora está no singular? Porque ele concorda com o sino. O sino está explícito na frase, ó. O sino do morro bateu 3 horas, tá? O relógio marcou 3 horas, tá? Beleza? Então, observem sempre isso na frase. Se a palavra que marca as horas está escrito na frase, o verbo fica no singular. Se não, concorda com as horas. Beleza? Isso aqui também é muito legal, pessoal. Palavra que e palavra quem. Muito cuidado com isso aí. Olha que interessante. Quando o sujeito da frase for o pronome que, o verbo concordará com a pessoa que antecede o que. Vou explicar. Quando o sujeito for o pronome quem, o verbo automaticamente ficará na terceira pessoa do singular. Vamos lá. Sou eu que paga. Entendeu? Olha que interessante. Verbo que, tá ali, ele é o sujeito. Quem é que tá antes? Eu. A pessoa que está ali. Então, o verbo pagar, ele automaticamente vai ter que concordar com a pessoa. Sou eu que pago. Se tirar o que, fica eu pago. Então, sou eu que pago. Ó, és tu que pagas. Por que pagas? Porque está concordando com a segunda pessoa do singular. Somos nós que pagamos, ó. Pagamos, concorda com nós. Isso porque o sujeito da oração é o pronome relativo que. Pega o exemplo do quem. Olha ali. Agora o pronome é o quem. Então, ó, sou eu quem paga. Por quê? Pessoal, o paga agora está na terceira pessoa do singular. Vamos esquecer a minha frase, ó. Vamos raciocinar. Quem é a terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele. Ele é a terceira pessoa do singular, ok? Então, o verbo pagar ficaria eu pago, tu pagas, ele paga. Então, ó, o verbo pagar fica paga na terceira pessoa do singular. Como na minha frase aqui, tá? Eu estou usando o pronome quem. Então, ó, sou eu quem paga. Viu? Ó, és tu quem paga. Somos nós quem
paga. Percebam que o verbo pagar não mudou em nenhuma das três exemplos. Por quê? Porque ele está sempre na terceira pessoa do singular, porque o sujeito nesse momento é o pronome quem. Ali na de cima, ele sofreu flexão por quê? Porque o verbo pagar ali concordou com as pessoas que estavam antecedendo o pronome que nesse momento era o sujeito da frase. Então, ó, sou eu que pago, não é sou eu que paga, tá? Se você falar paga, sou eu quem paga. Então, observem e tomem cuidado com isso, tá? Regrinha de número 12. Olha que interessante aqui, pessoal. Isso aqui é com o verbo ser, tá? O verbo ser. Quando o sujeito for o pronome tudo, você vai observar já, o verbo ser concordará com o predicativo. Mas, André, o que é predicativo? Predicativo, pessoal, é o complemento da oração. Você já vai entender melhor, tá? Olha que interessante. Na infância, tudo... Opa, ó, o sujeito é o tudo. O que acontece com o verbo ser? Concorda com o predicativo. Então, vamos ver o que é o predicativo. Alegrias. Opa, ó, tudo são alegrias. O complemento da minha frase é o alegrias. Alegrias está no plural. Então, o que acontece com o verbo ser? Passa para o plural. Ó. Na infância, tudo são alegrias. Se fosse alegria no singular, na infância, tudo é alegria. Tá? Outro exemplo. Isso e agora. Vou usar o verbo ser. Vamos primeiro ver qual é o predicativo. Ó. Lembranças inesquecíveis. Está no plural. Então, isso são lembranças inesquecíveis. Mesma coisa o terceiro. Aquilo eram. Ó, verbo ser no passado agora. Mas vamos ver qual é o predicativo. Problemas gravíssimos. Ó, singular. Então, aquilo eram problemas gravíssimos. Entendeu? Fechou. E para finalizar, a regrinha de número 13, tá? Quando o sujeito for o nome de alguma coisa e estiver no singular e o predicativo, complemento da frase, estiver no plural, o que acontece com o verbo ser? Ele vai para o plural também concordando com o predicativo. Vamos para a frase. A comida, ó, a comida, esse é o sujeito, tá? Agora vamos ver o nome de coisa, tá? A comida é o nome de coisa. Agora vamos ver o predicativo. Uns pedaços de pães velhos. Então o predicativo está no plural. Uns pedaços, tá? O que vai acontecer com o verbo ser? Vai concordar com o predicativo. Então a comida eram uns pedaços de pão velho. Sua rotina, sujeito, só alegrias, ó, plural. Sua rotina eram só alegrias. Beleza, pessoal? Tá aí, é extenso, é um pouquinho confuso, mas claro, é o que a gente pode falar disso nesse momento, tá? Espero que eu tenha sido claro. Se precisar, assistam novamente. E se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar que eu respondo para você, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.